Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Professor Renato Borges, para quem não conhece, engenheiro mecânico, especialista em manutenção. Hoje estamos iniciando mais uma série de videoaulas, né? Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre metrologia, tá? Então, a gente vai tentar trabalhar esse módulo aí mais ou menos em 10 encontros, tá? A gente poder falar dos pontos principais dentro da metrologia, leitura de alguns instrumentos principais, voltado para a área mecânica, tá certo? Então vamos lá. Vou abrir aqui os slides para a gente dar sequência, tá? No que a gente vai falar. Então, pessoal, veja bem. Essa é a nossa aula 1 sobre metrologia. E vamos estar abordando nesse encontro alguns fundamentos, né? É uma aula de introdução sobre o que é metrologia, a sua importância dentro do universo mecânico, tá certo? E vamos estar utilizando esses slides aqui para poder passar para vocês algumas orientações aí. Então, olha só. Metrologia. Aqui está mais ou menos a forma como a gente quer trabalhar nessas 10 aulas. Hoje, então, aula 1, definições e conceitos de metrologia. Vamos falar um pouquinho também sobre unidades dimensionais. Vamos tratar também sobre definições de regra graduada, escala, nos próximos encontros. Paquímetro e micrômetro. Conforme for dando andamento nessas aulas, e aí fomos desenvolvendo, podemos estar aplicando mais conteúdos acerca da metrologia. Podemos falar também sobre goniômetro, relógio comparador e etc. Então, aqui a gente está para vocês uma definição. Então, a metrologia nada mais é do que o estudo das medidas, né? Então, tudo aquilo que pode ser medido está aplicado dentro da metrologia, né? Então, se você pensar aí a temperatura de um ambiente, ele pode ser medido. Então, a metrologia define padrões, define instrumentos, define formas de estar fazendo essas medições. Se você pensar aí na massa, no peso, também existem instrumentos para que seja aferida essa massa, esse peso, né? Bem como normas e processos de medição. No nosso caso, tá? Como o nosso foco aqui é a área da mecânica, né? Mecânico-elétrico industrial, a gente trata principalmente de instrumentos, tá? Que vão estar aferindo as dimensões lineares e angulares das peças mecânicas. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo durante esses encontros, tá? Que são importantes nos processos de usinagem, né? Processo de fabricação, e também nos processos de manutenção, né? Montagem, ajuste de componentes mecânicos. Então, a metrologia, ela aborda, né? Ela tem como objetivo, né? A gente já entende que a metrologia, ela é o estudo das medidas, tá? Ela define norma, processos, meios de fazer medições e verificações de peças mecânicas. Agora, qual que é o objetivo disso, né? O objetivo desse controle não é estar controlando os processos de fabricação de forma que apenas descarta aquilo que não está no padrão e aproveita aquilo que está no padrão. A metrologia vai além disso, né? Então, a finalidade do controle, através do controle dimensional, é justamente o quê? Evitar os erros. Então, eu sempre digo para os meus alunos, tudo aquilo que você não controla, né, você não sabe o que está acontecendo. Então, isso serve para qualquer coisa na vida, né? Inclusive com dinheiro. Quando você não controla, não mede os seus gastos, você acaba se perdendo e não sabendo para onde que foi o seu dinheiro. A mesma coisa acontece nos processos de fabricação. Então, a metrologia é importante, ela está presente no meio industrial justamente por isso, tá? Para se evitar os erros. Quanto melhor for o nosso processo de medição, né, e monitoramento da produção, dos processos de fabricação, melhor será a qualidade dos nossos produtos,
melhor será o acréscimo na produtividade e, consequentemente, evitaremos aí os erros, tá? Então, esse é o grande objetivo da metrologia, pessoal, ó, evitar erros. E aí uma perguntinha que vai surgir, né? Já que metrologia é o estudo das medidas, é necessário que a gente entenda o que é medição, né? Então, aí surge a pergunta. O que é medição? Então, medição nada mais é, tá? Do que comparar, tá? Então, medir, pessoal, é comparar uma dada grandeza com outra da mesma espécie, tomada como unidade, certo? Então, quando você faz a medição, né, quando você pega um instrumento e aproxima ali de um determinado objeto que você quer medir, você está fazendo uma comparação, tá? Só que essa comparação ela não pode ser feita de qualquer maneira. Então, você tem que levar em consideração sempre o quê? Que você está tratando de grandezas da mesma espécie, né? Tomando uma unidade como referência também. Então, é a mesma coisa. Teria como você medir o peso, né, de um objeto utilizando um termômetro? Não. Por quê? Porque são grandezas diferentes. O termômetro ele é utilizado para medir temperatura, tá? No caso, para você medir o peso, a massa de um objeto, você precisa de uma balança, tá? Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração também. E também a unidade que você vai trabalhar. Daqui a pouco falaremos disso também. Mas o importante é que vocês entendam o conceito. Que medir nada mais é do que uma comparação, tá? Tendo como referência uma dada grandeza. Quando eu vou ingressar nos processos de medição, eu preciso levar 3 coisas em consideração, 3 coisas primordiais. A primeira delas é o método de medição, tá? Então, a gente costuma classificar os métodos de medição de 2 formas. Eu tenho o método de medição direto e o método de medição indireto, ou método de medição direta ou método de medição indireto. O que seria isso? Um método de medição direta, tá? Você vai estar fazendo a medição utilizando um instrumento para fazer essa medição, para fazer essa comparação. Toda vez que você faz uma medição utilizando um instrumento, a gente diz que é um sistema de medição direta. E você pode fazer também a medição indireta. Toda vez que você faz uma medição de maneira indireta, como seria isso? É quando você não utiliza um instrumento. Ou quando você utiliza, por exemplo, um modelo, um padrão para estar fazendo essa medição, a gente classifica isso como sendo um processo de medição indireta. Então, as medições não são feitas apenas com instrumentos. A gente pode utilizar também outras formas de comparar, né? Utilizando modelos como referência, né? Colocando modelos ali que eu já sei o tamanho dele e comparando as medidas ali, eu consigo fazer. Então, existem vários métodos de medição que podem ser classificados como medição direta ou medição indireta. Direta quando eu utilizo o instrumento, indireta quando eu não utilizo o instrumento, utilizo um padrão, um gabarito ou um modelo padronizado para fazer essa medição, essa comparação. O segundo ponto que eu tenho que levar em consideração é o instrumento de medição. Então, existem vários instrumentos de medição, e esses instrumentos de medição, eles se diferenciam de acordo com a sua... 2 coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em um instrumento, que é a amplitude e a sensibilidade do instrumento. Então, o que seria isso? A amplitude, pessoal, nada mais é do que a maior medida que o instrumento consegue medir. E a sensibilidade é a menor. Então, isso é importante. Quando eu vou fazer a medição de qualquer objeto, eu tenho que observar isso. Qual que é a amplitude do instrumento, tá? Vou anotar aqui, ó. Qual que é a amplitude do instrumento e qual que é a sensibilidade dele. Tá? Então, podemos traduzir aqui
um vocabulário mais simples, tá? Que a amplitude seria o quê? A amplitude seria, né, a amplitude do instrumento, podemos dizer que é a maior o maior valor que um instrumento consegue medir, tá? O maior valor que um instrumento consegue medir. Pensa numa régua, na régua escolar, né? A régua escolar, ela serve também para a gente poder utilizar como instrumento de medição. A régua escolar, qual que é a amplitude dela? A amplitude dela seria 30 centímetros, né? Uma régua escolar padrão. Ou seja, a maior medida que ela consegue fazer é de 30 centímetros. E a sensibilidade, né, a gente classifica como o quê? É o menor valor que um instrumento consegue medir, tá? Então, a amplitude seria a capacidade máxima do instrumento, certo? E a sensibilidade seria a precisão dele, tá? A medida menor que ele consegue fazer. Então, quando eu vou selecionar um instrumento para me trabalhar, eu preciso verificar se o instrumento atende a amplitude que eu preciso e se o instrumento atende a sensibilidade que eu preciso também, tá? Lembrando sempre que é o seguinte, quanto mais preciso é o instrumento, mais sensível ele é. Então, o risco dele danificar é maior. Então, procure sempre utilizar o instrumento de acordo com a necessidade. É muito comum alguns mecânicos, quando eles aprendem a utilizar o micrômetro, eles querem dar preferência ao micrômetro em vez do paquímetro. Isso é um erro. Por quê? Porque o micrômetro é mais sensível. Então, quanto mais você utilizar o micrômetro, mais é a chance dele apresentar um defeito, uma falha ao longo do tempo. Então, é recomendado sempre utilizar o micrômetro de acordo com a necessidade. E o outro fator, repetindo, é que quando eu vou selecionar um instrumento, eu preciso sempre verificar se a amplitude dele atende a minha necessidade e a sensibilidade também atende o nível de precisão que eu preciso ter naquele controle que eu vou estar fazendo a medição, o controle dimensional. Bacana? Vamos voltar aqui para o slide. Terceiro fator que a gente tem que levar em consideração durante o processo de medição, o operador, pessoal. Então, o operador é talvez não, com certeza, é o elemento mais importante do processo. Então, mais importante que o método, a seleção do instrumento é o operador. A maioria dos erros de medição não são provocados pelo instrumento, sim pelo operador. Então, o operador, que será vocês que estarão medindo, precisa ter algumas características para que a medição saia com qualidade. Que características são essas? É necessário ter tranquilidade, paciência, tá? O processo de medição envolve, às vezes, ter que medir uma peça 2, 3, 4, 5 vezes para se ter certeza do que está medindo. É necessário também, pessoal, ter uma boa visão. Então, quem está nos ouvindo aí que precisa utilizar um óculos, é importante que utilize o óculos sempre que estiver fazendo as medições. Se já sentir que a vista não está legal, é bom procurar um oftalmologista aí para poder conseguir um óculos, porque a visão tem que estar muito boa, porque ela influencia diretamente durante a leitura do instrumento, né? É necessário ter um conhecimento técnico para poder manusear o instrumento da forma correta, é o que vocês estão buscando através assistindo essa videoaula e as demais. E responsabilidade, tá? Então tem que ter sempre certeza, atenção no que está fazendo. Fez a medida, tem realmente certeza do que você mediu, passa a medida para frente, para os demais processos. Não trabalhe no campo do achismo, né? Mede ali, não tem muita certeza, eu acho que a medida foi tanto. Passa isso para frente, isso pode gerar um problema futuro dentro dos processos, que vai gerar retrabalho, que vai gerar prejuízo. Tá? Então, observe essas características que a gente mencionou
e procure desenvolvê-las para que você tenha um bom domínio dessa parte de metrologia, dos processos industriais. Aqui, pessoal, a gente já fala um pouquinho dos sistemas de medida, tá? Então, a gente tem aqui no Brasil um sistema oficial que é o sistema métrico, tá? O sistema métrico, ele foi criado aí na França em 1795, tá? E ele é o sistema oficial de vários países. Aqui no Brasil, ele foi adotado como sistema oficial no dia 26 de julho de 1862, tá certo? Então, o sistema métrico, ele é baseado todo em cima do metro, tá? O metro padrão. Como é que foi criado o metro? Então, os caras pegaram aqui, ó, 1/4 do globo terrestre. Então, 1/4 do globo terrestre seria do ponto A até o ponto B. Isso aqui é a distância de 1/4. Desse 1/4 aqui do globo, eles dividiram essa distância aqui, esse 1/4, a 10ª parte desse 1/4. A 10ª parte desse quarto do globo terrestre chegou-se à medida, ao tamanho do metro, que é o metro que a gente conhece. A partir desse metro foi que surgiram todas as outras unidades dentro do sistema métrico decimal. Então, olha só. O metro, tá? Que é a principal unidade do sistema métrico, tá? Tem como símbolo que representa a unidade o M. Então, é sempre importante, pessoal, quando você representar um valor, você colocar a unidade que aquele valor está representando. Então, no caso, a unidade são letras, né, que vão representar, vão identificar para você que unidade que se trata. Então, mesmo dentro do mesmo sistema, existem várias unidades. Então, olha só, você tem múltiplos do metro e submúltiplos do metro. Múltiplos são valores multiplicados, acima de 1 metro. E submúltiplos são valores divididos, menores que 1 metro. Então, olha só, o símbolo que representa a unidade do metro é o M, certo? Então, sempre que você representar um valor e colocar M após ele, você está identificando que você está usando o metro como unidade do sistema métrico. Só que a gente tem outros, como, por exemplo, o quilômetro. Então, o quilômetro, que é uma unidade dentro do sistema métrico bastante usada, o símbolo que representa a unidade do quilômetro é o K e o M. Lembrando que é o M minúsculo, tá, pessoal? Não confunda isso. K maiúsculo, M minúsculo. Então, sempre que você expressar um valor, você colocar KM após ele, você está identificando que aquele se trata de quilômetro, tá? Cada quilômetro representa o metro multiplicado em mil vezes, certo? Dentro da mecânica, qual que é a unidade que mais nos interessa? O milímetro, tá? Então, a unidade que a gente mais vai trabalhar vai ser o milímetro. É a unidade de referência dentro dos processos mecânicos. O símbolo que representa o milímetro é o mm, certo? Então, sempre que você expressar um valor e colocar mm após ele, você está identificando que se trata da unidade milímetro, tá? O milímetro é um metro dividido em 1000 partes. Se você pegar um metro e dividir em 1000 partes, cada parte representa 1 milímetro. Perfeito? Dentro da mecânica, 1 milímetro é uma unidade considerada grande, tá? Então, a gente trabalha muito com as subdivisões do milímetro. Essas subdivisões possuem nomes que facilita a forma da gente falar, interpretar isso e entender nos processos de fabricação. Então, se você tiver 1 milímetro e dividir ele em 10 partes, cada parte será 0,1 milímetro. Só que a gente não vai dizer 0,1. A gente vai dizer sempre que é 1/10 de milímetro. Ou seja, é a 10ª parte. Uma casa após a outra. Dividir por 10. Então, é a 10ª parte do milímetro. A gente trabalha também com o milímetro dividido em 100 partes. Então, quando eu pego o milímetro e divido em 100 partes, cada parte será 0,01 milímetros. Só que da mesma forma, a gente não se refere a esse valor como sendo 0,01. A gente sempre diz que seria o quê? 1/100º de milímetro. Tá? Então, o que identifica o centésimo é eu trabalhar com 2 casas após a vírgula. Tá? As 2 casas após a vírgula que identifica para mim que eu estou falando em centésimo.
A gente tem também o milésimo. O milésimo seria 1 milímetro dividido em 1000 partes. Então, se eu pegar 1 milímetro e dividir por 1000, eu vou ter 0,001 milímetros, né? Também conhecido como uma micra, né? Que seria 10 a menos 6 metros. Que trazendo para milímetros seria 1 milésimo de milímetro, certo? Então, isso aqui é muito importante que vocês aprendam a utilizar essa linguagem. Décimo, a décima parte de um milímetro, centésimo, a centésima parte, 2 casas após a vírgula, e milésimo, a milésima parte, 3 casas após a vírgula. Então, os instrumentos que vamos trabalhar, os ajustes mecânicos que acontecem nos processos industriais, estão sempre dentro dessas escalas, decimal, centesimal, milesimal. Eu sei que é importante que vocês aí dêem um print nisso aí e desenvolvam essa habilidade de entender isso. Aqui a gente já fala um pouco do sistema inglês, tá? O sistema inglês é um sistema não oficial, mas que também utilizamos dentro da mecânica, dentro dos nossos processos industriais. Por quê? Porque a gente sofre forte influência, né, do mercado estrangeiro. Então, a gente tem muita importação de equipamentos industriais e esses equipamentos vêm com sistemas de medida diferente. Então, o sistema inglês é um dos sistemas que a gente mais utiliza aqui no Brasil, que é um sistema criado nos países anglo-saxônicos, baseado na jarda imperial, tá? E a unidade dentro do sistema inglês que mais trabalhamos é a polegada, tá? A polegada. A polegada, em vias de conversão, né, a gente classifica ela como sendo um valor de 25,4 milímetros, considerando a temperatura ambiente, de acordo com a BNT, a temperatura ambiente, a temperatura de 20 graus. Então, isso aqui é outro ponto importante que temos que mensurar com vocês. Então, quando a gente fala em polegada, tá? Quando a gente fala em milímetro, né? Então, 1 milímetro, a gente expressa dessa forma, ok? no final. E a polegada? Uma polegada, como é que eu colocaria? Então, qual que é a unidade da polegada? A unidade da polegada, tá? Unidade da polegada, eu tenho duas formas de expressar. Eu vou usar duas aspas, tá certo? Duas aspas. Ou eu vou utilizar o IN, tá? IN minúsculo. Por que o IN? Porque polegada em inglês, tá? Quer dizer inch. Então, meio que resumindo a palavra, eu utilizo o IN. Então, se eu for, por exemplo, expressar aqui, ó, 5 polegadas, poderia colocar 5 polegadas dessa forma, tá? Ou eu poderia colocar 5 polegadas dessa forma. Tá? Então, aqui eu estou utilizando as aspas como unidade, certo? E aqui eu estou utilizando o IN como unidade. Eu tenho essas duas opções aí para representar a polegada. E outro fator que eu acabei de comentar com vocês que é importante é o quê? Uma polegada, ela é igual, ela corresponde a 25,4, 25,40 milímetros, tá? Em temperatura ambiente. A níveis de conversão de unidades, isso aqui também é um valor importante para a gente, certo? Pessoal, então é isso, né? Isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Então essa foi a nossa primeira aula desse módulo de metrologia, onde a gente trouxe para vocês uma introdução de pontos, de fundamentos, né, de pontos principais aí que são importantes antes de a gente estar entrando no instrumento. Próxima aula estaremos falando sobre regra graduada, tá? Espero que tenham gostado. Se já não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seus comentários. E qualquer coisa, estamos disponíveis também no Instagram. Pode deixar um Google Direct lá para tirar alguma dúvida. A gente atende sempre que possível, ok? Muito obrigado e até a próxima.